Olá, olá. Talvez você já tenha visto, né? Eu publiquei no dia de ontem no meu Instagram, né, um comunicado que eu vou me ausentar das redes sociais. A princípio, eu quero manter esse compromisso, né, da leitura de raízes profundas. Confesso que não sei muito bem, né, se será mantido, até porque depende também aqui do número de pessoas, né, sendo assistindo, compartilhando, enfim. Mesmo que seja um grupo pequeno, né? Nós temos aí acho que cerca de 10 pessoas acompanhando essa leitura. Mesmo que fosse uma só, eu permaneceria. Só convido aí você a comentar aqui comigo, né? Em que se você já viu esse vídeo, porque como a leitura é algo contínuo, é, tem pessoas que estão no vídeo mais atrasado, né, que não chegaram nesse ainda. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril. Vamos, vamos, vamos manter, né? Então, eu vou compartilhar aqui contigo. Vamos manter a sequência, né? Então, a ideia é que todas as terças-feiras, às 18 horas, o vídeo saia aqui no canal, né? A leitura. E, e espero que possamos, né, dar continuidade a esse trabalho até encerrar este livro, tá bom? Então vamos lá, Raízes Profundas, né? É um livro do William Hudson O'Hanlon, que é um aluno aí do Milton Erickson. Nós já passamos por todo esse primeiro capítulo, que é, né, Fundamento, Introdução à Obra de Milton Erickson. Nós já estamos aqui, né, nos padrões genéricos e nós já trabalhamos o segundo capítulo inteiro e estamos falando aqui de separação e vinculação, que é o terceiro capítulo, tá? Então, deixa eu chegar aqui no terceiro capítulo. O Ohano, ele pegou muitos exemplos, né, de outros livros. Então, se você quiser, eu não vou conseguir, né, nem a minha proposta detalhar caso a caso. E se você quiser conhecer mais aprofundadamente, né, aí você ou vai ler os livros citados aqui, ou você pode também fazer a minha formação, né, em hipnose ericksoniana, que lá a gente tem vários conceitos, práticas e técnicas. Então tá aqui, né? A gente já falou bastante sobre separação, e aí a gente chega aqui examinando em seguida diferentes técnicas para conseguir a separação terapêutica, né? Porque a ideia aqui é que a gente trabalhe o conceito de separação e de vinculação. Se você não viu o vídeo anterior, se você não lembra dos conceitos, volte, né, ao vídeo anterior, porque basicamente é quando o Erickson ele separa uma coisa da outra, quando de repente se criou uma associação complexa, né, em que parece que uma coisa depende de outra ou uma coisa está diretamente ligada à outra. E aí o Erickson ele procura essa separação. Então vamos ver, né, exemplos aqui de separação terapêutica. Deixa eu pegar aqui um negocinho de marcar. E aí o Erickson começa aqui com ilusão de alternativas. Vamos para o texto. A técnica da ilusão de alternativas, que Erickson às vezes chama de duplo vínculo, consiste em apresentar ao paciente pelo menos duas opções que conduzem igualmente ao resultado almejado. A maioria dos pais conhece essa técnica. Quer que eu leia uma história para você ou quer ver mais 15 minutos de televisão antes de dormir? Erickson a utiliza igualmente em contextos hipnóticos e na terapia não hipnótica. O que lhe parece mais realista? Resolver este problema em 2 semanas ou em 3? Você gostaria de entrar em transe agora ou mais tarde na sessão? Isso é um padrão de linguagem ericksoniana, né? Em que, inclusive no meu curso eu tenho aula sobre isso, em que o Erickson pressupõe que algo vai acontecer. Então, olha que interessante, né? Pressupõe, no exemplo da criança, que ela vai dormir. Ah, os pais dão uma opção para a criança, né? Então, quer que eu leia uma história ou ver mais 15 minutos de televisão antes de dormir? Então, ele pressupõe que a criança vai dormir
e dá uma aparente escolha, ou ler ou história ou TV, antes de dormir. Então, independente do que a criança escolha, TV ou história, ela já está aceitando a ideia que depois daquela atividade ela vai dormir, né? Isso é um processo involuntário, né? Do mesmo jeito aqui, o que lhe parece mais realista, resolver este problema em 2 semanas ou em 3? Pressupõe-se que o problema vai ser realizado, né? Em 2 ou em 3 semanas. Você gostaria de entrar em transe? Pressupõe-se que a pessoa vai entrar em transe, ou agora ou mais tarde na sessão, tá? Então, esse processo de duplo vínculo é essa ideia, né? Você dá à estrutura neurológica mesmo, né? Ao cérebro, a sensação de que você está escolhendo, mas que, na verdade, você não está escolhendo, você está escolhendo o caminho que você vai chegar àquilo que está sendo apresentado pelo terapeuta, tá? Seguindo, a posição de opostos, oxímoro. Trata-se de duas técnicas de separação semelhantes. A primeira delas, a aposição de opostos, consiste no emprego de dois conceitos ou experiências diametralmente diferentes no mesmo contexto ou na mesma oração. Você pode lembrar-se de esquecer o que não é importante. Quando uma mão se levanta, a outra pode baixar. É interessante que você possa se sentir confortável mesmo com coisas desconfortáveis. Isso também gera, né, uma experiência de confusão mental. Então, são palavras opostas que podem ser usadas dentro de um mesmo processo, né? Então, lembre-se de esquecer o que não é importante, levanta e baixar, é confortável e desconfortável. Então, isso também gera uma confusão mental, né? Porque você racionalmente pode se perguntar: como é que eu vou me sentir confortável com coisas desconfortáveis, né? E aí, se você, quando você fica preso nessa reflexão, nesse pensamento, a mensagem inconsciente, né? A mensagem para a mente inconsciente, a mensagem simbólica já chegou. Então, é muito interessante, né? Manter essa lógica, né? Quando a gente vai usar essa técnica, a gente trabalha com a questão da oposição, né, da confusão mental e também da oposição como comandos embutidos, né, que aí também é um outro padrão de linguagem ericksoniana, tá? Vamos seguindo para o texto. O oxímoro, do grego oxis, agudo, e moros, obtuso, tolo, é a segunda técnica, moros, né? Obtuso, tolo significa em grego. É a segunda técnica. Nesse caso, os opostos são incluídos numa só frase, como, por exemplo, a mesma diferença, frio ardente, doce tristeza, silêncio eloquente, valentia covarde, inocente culpa e etc. Num dos seus casos clínicos, Erickson disse a uma mulher promíscua, mas muito assustadiça com os homens e com o sexo, que talvez ela obtivesse um prazer rancoroso ao transformar o pênis rijo e ameaçador do homem num objeto murcho e impotente. Esse é um caso descrito pelo Sidney Rosen, né? Eu já tive a oportunidade de ler. Olha como é interessante, né? É muito parecido com a questão da posição de opostos. A diferença é que aqui é feito atribuindo características, né? Como se fossem colocados quanto adjetivos, né? Juntos, né? Atribuindo uma única característica para aquilo que está sendo dito. Então, quando o Erickson coloca um prazer rancoroso, né? São sensações opostas assim, diferentes, vai, prazer e rancor. E aí o Erickson coloca isso agregado como uma experiência só. É diferente da posição de opostos, porque ali você constrói uma ideia de oposição, em vez de dar uma característica única, porque aqui é como se fosse uma única característica, né, juntando essas duas
qualidades, né, diferentes, né, essas atribuições diferentes. Então, é muito, muito sutil o trabalho, fica parecendo assim, ah, meu Deus, mas isso é uma técnica de terapia? Pois é, porque, na verdade, é muito sutil trabalhar com tudo isso, né? Não é você fazer assim, ah, eu vou elaborar ali uma frase e pronto, a vida da pessoa vai mudar. Não, não. Isso tudo é muito sutil. Você vai preenchendo o teu discurso terapêutico, a tua condução com vários desses elementos para conseguir plantar, semear as ideias no inconsciente, né? Então não é só falar uma frase e ponto final, né? Isso faz parte das estratégias desenvolvidas pelo terapeuta ericksoniano, tá? Isso é um pedaço das estratégias desenvolvidas pelo terapeuta ericksoniano. Vamos seguir. Eu quero terminar esses exemplos ainda hoje, tá? Então vamos seguir aqui. Dissociação. A dissociação é um fenômeno psicológico e hipnótico amplamente reconhecido. As pessoas podem separar os estados psicológicos, por exemplo, o pai, o adulto e a criança na análise transacional, ou a simples distinção entre consciente e inconsciente, ou entre acordado e adormecido. Diferenciar as emoções do pensamento, o comportamento do sentimento e etc. Em alguns problemas terapêuticos, os pacientes empregam a dissociação de maneira prejudicial, mas Erickson utilizava o mesmo mecanismo mental em prol dos pacientes na hipnose e na terapia. A técnica hipnótica de fazer com que as pessoas vejam os incidentes traumáticos do passado como que projetados numa tela de cinema, enquanto o corpo permanece relaxado e à vontade, é um exemplo de dissociação. Tá, vamos pensar aqui. Quando você lembra de algo que aconteceu no dia de ontem. Por exemplo, eu me lembro de ter gravado o vídeo para o Instagram. Quando eu me lembro dessa cena, eu posso lembrar de forma associada, né? Então, eu estou vendo ali o celular na minha frente, a luz acesa, né? Eu estou olhando com os meus olhos, eu estou associado. Ou eu posso ver dissociado, como se fosse uma câmera em que eu vejo o Adamo sentado aqui gravando esse vídeo, né? Então, se eu estou vendo assim como uma câmera, eu estou vendo de forma dissociada. Se eu estou vendo numa tela de televisão, numa tela mental, eu estou vendo de forma dissociada, tá? Então, sempre que você quiser diminuir a intensidade emocional de algo, você dissocia o sujeito, tá? Então, de novo, você é terapeuta, se você quer diminuir a intensidade emocional de alguma coisa, você dissocia a pessoa. Só que, como o texto do William mesmo diz, algumas pessoas fazem isso de maneira prejudicial, ou seja, elas se afastam de forma a fugir, a não encarar, a não processar aquilo. Então, isso também tem que ser observado, né? Porque, às vezes, o sujeito está falando de uma dor extrema sem sofrer. Não significa que ele está mentindo. Talvez ele esteja apenas falando sobre aquilo de maneira dissociada, tá? Beleza. Isso também é uma estratégia de separação. Vamos seguindo. Separação no tempo. Pai, mãe e filha viviam discutindo o tempo todo. Erickson determinou que fizessem isso no seu consultório. Cada um deles disporia de 20 minutos para falar. De acordo com o princípio da idade, antes da beleza e as damas primeiro. A mãe começou, a filha secundou-a e o pai encerrou. Isso é um exemplo contado pelo Jay Haley, né? É bem interessante, né? Porque aí, nesse caso, eu acho que... Peraí, só um minutinho. Porque aí, nesse caso... Pronto. Porque aí, nesse caso, o que é que nós temos, né? Separação no tempo. O Erickson pega todo aquele funcionamento, né, de discussão e tal, e aí ele limita a um ambiente e a um tempo específico, né? E assim, ó, vocês têm 20 minutos para discutir aqui, né? Cada um tem 20 minutos para falar. Então, ele cria essa separação do tempo, né, de argumentação, de diálogo de cada sujeito, né? Então, é bem interessante também essas estratégias, tá bom?
Separação de papéis. Uma mãe estava encontrando dificuldade para deixar que o filho caçula saísse de casa. Erickson lhe disse que ela estava fazendo a transição entre a boa mãe do passado e a avó potencial no futuro, né? Então também tem aí outra, né, separação de papéis no caso, né? A boa mãe do passado daquela criança que ela não quer, né, que hoje como adulto saia de casa, e a avó potencial do futuro, né? Então essa pessoa do futuro, né, que provavelmente deseja ser avó e tal e tal. Lembrando que o Erickson faz essa pontuação, mas alguém que não queira ser avó não teria impacto, né, com isso. Então, é muito importante lembrar que o Erickson, ele analisava, né, ele observava a fala das pessoas, os costumes. Então, muito provavelmente, era uma pessoa que, mesmo que ele nunca tivesse conversado com ela, mas tem sinais ali, né, dessa mãezona, né, dessa mãezona que não quer que o filho mais novo saia de casa, né? Então, será que ela, justamente por ser mãezona, não já tem esse perfil, né, de ser uma boa avó, ou de querer ser uma boa avó, né? Ou de querer ser avó, enfim. Então, tem que se ter cuidado com esse manejo também, tá? Porque essa frase não vai funcionar para todo mundo. Mas é um exemplo de separação de papéis. Vamos voltar aqui. Separação corpo, voz e intercalação. Erickson pesquisou o efeito de diferentes impostações e tons de voz nos fenômenos hipnóticos. Utilizava as diversas posturas corporais e tons para discriminar mensagens diferentes. Às vezes, embalava-se para trás e para frente, sugerindo assim uma viagem de barco a pessoas que tinham ouvido modulações vocais parecidas enquanto conversavam durante alguma viagem realizada anteriormente, né? Então, Erickson ele trabalhava muito com essa separação de corpo e de voz e intercalação, né? Tanto a postura do corpo como também a própria modulação de voz, né? Se fala mais alto, mais baixo, mais agudo, né? Enfim, então é uma forma é uma ferramenta, né? Na verdade, a voz do terapeuta. Texto. Noutros casos, virava a cabeça para a direita para transmitir um conjunto de mensagens endereçadas ao inconsciente, digamos, e à esquerda para emitir outro, a mente consciente. Desculpa, esse era seu mais importante método de transmissão de sugestões intercaladas durante a terapia. Intercalação é o nome de uma técnica pela qual o terapeuta sublinha certas frases de maneira não verbal, a fim de que o paciente receba sugestões subliminares. O exemplo mais conhecido dentre os casos clínicos de Erickson, ao qual já fizemos alusão, é o de Joy, o florista que sofria dores pungentes provocadas pelo câncer. Com Joy, Erickson entabulou uma discussão prolongada e capciosa acerca de pés de tomate, permeando-a com sugestões intercaladas, diferenciadas pelo volume, pelo tom e pela impostação da voz, do tipo sensação de bem-estar e sentir-se muito bem, sentir-se à vontade, bem-estar crescente, etc. Graças a essas sugestões, Joy conseguiu entrar em transe e controlar a dor. Para mim, pessoal, isso é muito interessante, tá? Se você tem um ponto no discurso da pessoa que você quer voltar, se você acha que ali é um ponto crítico, algo que você pode trabalhar, né, com uma indução de hipnose ericksoniana, você pode fazer movimentos, né, como pegar enquanto fala sobre isso, e aí toda vez que você fizer esse movimento, conscientemente e inconscientemente, o sujeito vai se preparar para voltar para aquele tema, né? Como também a coisa do tom de voz, do olhar para um ponto, né? Então, quando eu quero falar para a mente consciente algo, eu posso olhar, virar a cabeça para a direita. Quando eu quero falar algo mais simbólico e mais estruturado para o inconsciente, eu posso olhar para a esquerda, né? Ou eu posso fazer isso até com posição de mãos, né? Enfim, então é uma técnica, a intercalação é muito interessante, eu uso muito no meu dia a dia, né? Então, para quem é meu aluno aí no curso de hipnose, vá observando quando eu estou fazendo uma intervenção com alguém, que é muito comum a gente fazer esse movimento, tá bom?
E para a gente poder terminar o vídeo de hoje, recusa de uma ou da pior alternativa. Erickson disse a uma jovem tímida a quem estava tratando que na entrevista seguinte ela deveria levar o shortinho mais escandaloso que se pudesse imaginar e mostrá-lo a ele. Cumprindo essa tarefa, Erickson lhe disse então que na sessão vindoura ela tinha a seguinte opção: vestir o shortinho escândalo diante do terapeuta ou já sair de casa com ele. Parte desse tratamento visava dessensibilizá-la quanto à questão do sexo. Era só Erickson tocar nesse assunto para ela tornar-se surda. Ele lhe disse que deveria escutá-lo enquanto estivesse falando de sexo ou tirar o shortinho sumário e vesti-lo novamente na frente dele. Aí a garota escutou. Halley, 1985. Esses casos, eles são muito interessantes porque o próprio Zweig, né, em um seminário que ele ministrou aqui no Brasil, inclusive, eu não estava nesse seminário, né, eu vi gravado, depois a empresa vendeu ele online, né, e aí eu vi gravado, e aí o Halley, o Zweig, né, o Jeffrey Zweig, ele diz que muitas das intervenções do Erickson hoje em dia elas poderiam parecer antiética, né? Porque existia ali um vínculo terapêutico. Lembre-se que ele era médico, né? Então existia um vínculo, ele era médico psiquiatra, então existia um vínculo terapêutico que muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas não entendiam como que aquilo funcionava. Ora, para um médico pedir para que uma pessoa tire, né, a roupa na frente dele, é uma prática possível, né? Mesmo que o Erickson estivesse usando ali com uma dupla interpretação. Mas, para um terapeuta, para um psicólogo, um psicanalista propor isso é antiético, né? Então, o Erickson, quando faz esse comentário, é óbvio que ele está jogando com a questão do sexo e com a questão da vergonha. Porém, ele também está numa área possível de atuação, né? O paciente interpreta, nossa, ele está fazendo isso porque quer me ver sem short. Porém, existe também essa ideia, né? Assim, ele é um médico, um profissional e tal e tal. Então, a probabilidade desse paciente, né, se recusar e entender isso como assédio, inclusive, é menor por vários motivos, né? Não somente pelo fato do Erickson ser médico, tá? Mas também pelo vínculo terapêutico, por uma série de fatores. Hoje em dia, o próprio Zweig sugere que nós, terapeutas ericksonianos, principalmente, né, os terapeutas ericksonianos de maneira geral, a gente evite algumas coisas que possam, né, se configurar como algo antiético, até mesmo como assédio, né? Então, é interessante que quando a gente vai montar as nossas estruturas, né, as nossas intervenções, a gente tenha cuidado com isso também. Mas aí, enfim, né, isso eu só quis pontuar por conta do caso, mas isso não é tema para um vídeo aberto no YouTube, né? Se você quiser entender melhor, aí é importante que você faça algum curso, né, alguma formação para aprofundar nessas experiências, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Próxima semana prosseguimos. Estamos já estamos na metade, eu acho, do capítulo 3, né? Não chegamos ainda na metade do livro, tá? Mas vamos seguir nesse formato, nessa estrutura, para que a gente consiga continuar distribuindo aí esse tema, né, de hipnose ericksoniana para aqueles que se conectaram com o meu trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!